Processo de independência no Brasil. Nas últimas aulas, nós vimos a revolta da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. Então, vou fazer uma leve retomada com vocês. Tudo iniciou, né, com a crise do sistema colonial, onde simplesmente Portugal não tinha nenhuma outra atividade comercial, depois perdeu o monopólio do comércio de especiarias, então voltou todo o seu interesse para o Brasil. E acabou que começou a explorar todas as formas, né, possíveis para a retirada do ouro, já que vieram pessoas de vários lugares, enfim, do Brasil inteiro para cá, para as regiões mineradoras. Então Portugal resolveu explorar, cobrando muito impostos muito caros mesmo. A cobrança, né, desses altos impostos, do arroxo fiscal, foi o que deu simplesmente os primeiros passos para as primeiras revoltas aqui no Brasil. E essas revoltas elas foram influenciadas pelas ideias iluministas, onde simplesmente não aceitavam a imposição da nobreza, né, o absolutismo monárquico não era aceito, eram ideias que prevaleciam a razão, a liberdade, o livre-arbítrio, e acabou que eles começaram a se colocar contra também ao pacto colonial. Nós temos aqui a Inconfidência Mineira, uma breve retomada. A Inconfidência Mineira ela foi um movimento da elite, foi um movimento da burguesia, onde eles estavam contra o arroxo fiscal, contra a derrama, que foi o imposto, que foi a cobrança de todos os quintos atrasados. Foi também conhecida como Revolução, que não saiu do papel, porque ela acabou sendo delatada muito antes de acontecer. E de todas as pessoas que foram, né, os inconfidentes que foram condenados à morte, no final, muitos dos inconfidentes foram presos, eles foram mandados embora do Brasil, ou simplesmente foram para a Amazônia, se não me engano. O único que foi preso e morto foi Tiradentes, né, que assumiu a culpa e era o mais pobre de todos eles. A Inconfidência Mineira foi influenciada pelas ideias da independência dos Estados Unidos e, né, chegaram até a mandar uma carta para as pessoas que lutaram pela independência dos Estados Unidos, né, Benjamin Franklin, né, e aí quando acabou, simplesmente, eles nem tinham aqui para o Brasil, essa é a realidade. A Conjuração Baiana foi conhecida como Revolta dos Alfaiates, foi um movimento do povo, dois dos líderes eram alfaiates, as causas eram as péssimas condições de vida que tinham as pessoas lá na região da Bahia, e os altos impostos elevados, né, em relação também à carência de alimento. E os grupos que estavam envolvidos, em sua maioria, eram as camadas populares, que eram os alfaiates, escravos, comerciantes, e eles resolveram fazer uma revolta, se organizaram espalhando folhetins, pregando folhetins, com propostas de igualdade social, eles queriam fim da escravidão, queriam direitos iguais para todos, e queriam também uma república, assim como a Inconfidência Mineira. A diferença é, a mineira era elitista e a baiana era popular, né? A mineira nem pensou em igualdade social, nem pensou em libertar os escravos. A Conjuração Baiana não, ela pensou em libertar os escravos e os seus maiores influências, né, foi da Revolução Francesa, dos jacobinos. Os 4 líderes, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, 2 alfaiates, 2 soldados que foram condenados. E eles eram pobres e tinham a cor da pele preta. Já falei para vocês que não é errado falar a cor da pele preta, né? Não é pejorativo. E eles foram mortos. As pessoas que tinham a cor da pele branca e eram da classe média não foram mortos. Iniciou-se o período joanino aqui no Brasil, né, quando a família real veio para cá, fugida da França, e vieram para cá em busca de proteção, né, porque Napoleão Bonaparte ficou de invadir o Brasil. Nesse período, o Brasil seria sede da coroa portuguesa, teve a abertura dos portos brasileiros e nações amigas, invadiram a Guiana Francesa, fundaram bancos, correio, uma imprensa, trouxeram livros para a Biblioteca Real, inclusive até hoje tem essa biblioteca no Rio de Janeiro, calçaram ruas, fizeram faculdades de medicina, enfim, vários benefícios para o Brasil, várias mudanças. Nessa situação toda, houve a Revolução Pernambucana, né, no período joanino. Pernambuco estava extremamente insatisfeito, né, foram influenciados por ideias iluministas e acabaram que eles estavam putos da vida, porque todos os benefícios que tinham eram sempre para os portugueses. Teve uma grande crise econômica, a crise do açúcar, e acabou que simplesmente os líderes foram presos, né, e a revolta foi sufocada e os líderes condenados à morte. Por que eles condenavam os líderes à morte? Já falei isso para vocês. Para servir de exemplo para toda a população, para não ir contra o governo, né, português. Então, esse aqui é o organograma bem bacana sobre a vinda da família real portuguesa para cá. A colônia ela foi transformada em corte, né? Houve a abertura dos portos,
a revogação do alvará, onde Dona Maria a Louca proibiu instalações de manufaturas, de indústria, e foi assinado um tratado de 1810, onde a Inglaterra fez um acordo, e esse acordo dava privilégios para a Inglaterra comercializar aqui no Brasil. Os produtos ingleses aqui no Brasil vinham com imposto de 15%, era o menor imposto que tinha, né? De Portugal era 16% e de outros países 24%. Alguma dúvida, meus amores? Dúvida? Não. Então, pessoal que chegou agora, eu estou gravando essa aula, tá bom? Qual foi a situação de Portugal quando teve essa Revolução do Porto, que eu falei para vocês, que Dom João teve que ir embora? Portugal ficou abandonado, porque os portugueses viraram concorrente do Brasil, o Brasil não era mais obrigado a comprar de Portugal, porque não tinha mais o pacto colonial, a partir do momento que o Brasil se tornou reino. Então, com isso, começou a eclodir vários movimentos lá na cidade do Porto, lá em Portugal. E eles reivindicavam o retorno da família real, queria o fim do Estado absolutista, e queria que o rei, Dom João, jurasse, né, em uma constituição, onde ele iria seguir um código de normas, de leis, e eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Por quê? Porque o Brasil era a galinha dos ovos de ouro, né, de Portugal. Tudo que Portugal produzia ou comprava da Inglaterra, enfiava aqui no Brasil. Então, Dom João, ameaçado, voltou para Portugal e deixou o príncipe regente, Dom Pedro I. E aí começou a ter uma tentativa de recolonização aqui no Brasil. Os portugueses começaram a forçar Dom João VI a reduzir a situação e falar, olha, pode cobrar, fala para Dom Pedro voltar para Portugal. Nós vamos fazer o Brasil voltar a ser colônia. E como o Dom João ficou muito tempo aqui no Brasil, quando ele voltou, ele tinha que seguir as ordens do plenário, né, comandado pela Corte de Lisboa. E nesse caso, mandaram uma carta no dia 9 de janeiro de 1822 para Dom Pedro, falando o seguinte, Dom Pedro, pode voltar, volta, que o Brasil vai voltar a ser colônia, você tem que voltar imediatamente para Portugal. E Dom Pedro falou o seguinte, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu estou pronto, diga ao povo que eu fico. E esse dia, 9 de fevereiro, foi conhecido como o dia do fico. E assim começaram os primeiros passos para a independência. Dom Pedro começou a tomar várias medidas contra o governo português. Primeiro porque ele organizou uma Assembleia Constituinte Nacional, né, fez uma marinha de guerra e falou para as tropas portuguesas voltarem para Portugal. Olha, cai fora daqui. Aqui agora é só Brasil. E acabou que simplesmente ele falou, nenhuma lei de Portugal vai ser aceita aqui e no Brasil sem antes passar pela minha aprovação. Então ele resolveu tomar conta de Portugal. E aí vocês perguntam, Fabi, ele fez isso por quê? Porque ele amava o Brasil? Não, porque ele também estava perigando perder a coroa dele. A independência do Brasil foi algo pressionado pela burguesia. Foi um ato isolado, não teve participação do povo. Então, como a burguesia não queria perder, hipótese alguma, as regalias, como, por exemplo, ter indústrias, fábricas, comercializar livremente com outros países, não queria voltar ao pacto colonial. Então, a burguesia começou a pressionar Dom Pedro I. E ele se viu obrigado a ficar contra o seu próprio pai. Dom Pedro I, ele recebeu uma outra carta de Portugal, e essa carta anulava essa Assembleia Constituinte formada por Dom Pedro I, e exigia que ele voltasse imediatamente para a metrópole, que era Portugal. E ele falou que não ia voltar. E ele falou o seguinte, quer saber? Vamos declamar logo a independência do Brasil. E foi assim que no dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Piranga, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado, retumbante. Independência ou morte! Viva! Entendeu? Então, assim, daí surgiu essa ideia de independência às margens do rio Ipiranga. Galera, só em dezembro que ele foi decretado como imperador do Brasil. Mas vejam bem, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês aqui, O Brasil ficou muito tempo independente, porém ele ficou com uma economia dependendo de outras pessoas. Tinha produtos para vender, cana-de-açúcar para vender, mas não tinha quem comprasse, porque Portugal decretou um bloqueio continental comercial com o Brasil. Nenhuma nação poderia comercializar com o Brasil porque iria se tornar inimigo de Portugal. Esse quadro aqui, galera, para vocês terem uma ideia, os críticos, eles falam que esse quadro aqui não pode ser verdade, porque esse quadro aqui chama O Grito do Ipiranga. Porque para chegar a esse riacho aqui,
o terreno era tão acidentado, né, próximo às margens do Rio Ipiranga, que cavalos não conseguiriam chegar aqui. Seria possível chegar só com mulas, né, com jegue. Mas o Brasil precisa de heróis. Já imaginou você pegar o seu livro lá didático e falar, e aí, as margens do Rio Ipiranga, montado numa mula, montado num jegue, Dom Pedro tirou a espada da bainha da sua calça, e, entendeu? Não tinha como. Outra é que eles estão tudo muito limpos, muito bonitinhos. Era muito difícil chegar aqui com essa quantidade de pessoas. Então, tem gente que fala que é fake, né? Que não teve essa base desse grito do Ipiranga. Muitos dizem até que Dom Pedro I ele estava com uma extrema dor de barriga, né? Que ele estava com uma extrema infecção intestinal, que ele simplesmente ele decretou a independência de casa mesmo, suando, com febre, com muita dor de barriga, diarreia. Mas também, você pegar, já pensou? Pegar o seu livro lá e no dia 7 de setembro, com muita dor de barriga, Dom Pedro. Então, o Brasil precisa de heróis. Então, aí, ele foi colocado como um herói salvador, né? Que salvou e decretou a independência do Brasil. Dom Pedro I, ele não foi herói porque ele decretou a independência do Brasil, né? Simplesmente porque foi forçado pela burguesia. Então, por isso que o ato de independência é um ato isolado. Foi um ato forçado, tá? Não teve a participação do povo. O povo sabia, mas não teve a participação do povo. Foi apenas pelo interesse da burguesia em não voltar ao pacto colonial. E de Dom Pedro em não perder o seu trono.